E aí fiquem à vontade para se organizar, se quiser fazer na ordem, tá tudo certo. Oh, maravilha. Eu imaginei que isso ia acontecer, mas... Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. É até uma maldade começar com as mulheres aqui, porque eu estou tomada por uma emoção gigantesca, então vou pedir licença para usar aqui dos meus 5 minutos e transcender um pouquinho a tua pergunta, porque primeiro eu quero agradecer muito ao Luiz Fernando o convite para que nós estivéssemos aqui enquanto família do Écio. Foram 17 anos de um casamento incrível, que eu vi que muitos desses frutos que foram citados aqui nessa homenagem do Luiz Fernando foram frutos que também perpassaram por mim, me atravessaram e me transformaram enquanto mulher, enquanto profissional. Um fruto trouxe aqui hoje me acompanhando, que é minha filha, está agora com 18 anos, e eu acho maravilhoso que ela possa ouvir de outras bocas, se não a minha, né, enquanto mãe, que falem do pai dela, falem desse legado do Écio, legado que a gente tem persistido e batalhado bastante para que ele seja cuidado da melhor forma possível. Então, eu vou ter aqui uma licença, né, poética para falar sobre o processo de escrita, porque, especialmente sobre esse livro aqui, que é o do Pai Santana, eu não fui efetivamente a autora, né, mas fui a pessoa que correu atrás para que a publicação pudesse vir realmente às mãos das pessoas, porque acompanhei o processo de escolha desse tema e de construção que o Écio teve. Eu acho que o Santana representa algo que foi muito dito aqui, né, nessa homenagem ao Écio, que é esse olhar para o que não está no centro e o que está às margens, mas que, na verdade, tem todo um protagonismo. Quando a gente fala dessa relação do futebol e da literatura, a gente olha assim, bom, futebol, vou produzir um livro, vou falar dos craques, vou falar da relevância daquele time, vou falar do que está realmente dentro do centro desse processo. E a grande sacada do Écio foi trazer essa sensibilidade dele de perceber o valor do que está periférico para dar luz a isso, né? Então, o Santana foi uma pessoa de uma biografia extremamente peculiar, um cara que furou a bolha, né? Eu gosto muito de olhar por essa perspectiva, porque eu me sinto também como aquela mulher preta, periférica, e que foi a primeira a cursar a universidade na minha família, tudo mais. Isso me permitiu furar a bolha. E o Santana furou a bolha, né, estando ali no meio que, a princípio, não seria o seu lugar de pertencimento. Né? Então, eu acho que esse livro e toda a produção dele foi muito voltada para esse sentido de que essa experiência do Santana, de reunir na pessoa dele um lugar de resistência, de identidade, de religiosidade, que esses lugares pudessem se congregar numa única história. O processo de escrita foi, gente, com muitas histórias. Eu acho que cabe um novo livro contando tudo que aconteceu. Das mais engraçadas foi a gente parando enquanto família numa cidadezinha próxima de Juiz de Fora para poder conhecer onde o Santana tinha nascido. Deram a indicação de um hotel, aí o Écio falou, bom, vamos todos, que aí vai ser um passeio em família, né, para conhecer um pouco da história. Lá chegando, o hotel estava num ponto de prostituição. E aí a primeira dica da recepcionista para mim, quando me viu com 2 crianças chegando ao hotel, foi assim, tem uma coisa escrita para a senhora nesse bilhete. Eu, tá bom. Quando eu abri o bilhete, era: o canal na televisão é pornô, que era para eu não ligar a televisão com as meninas. Eu falei, Écio, pelo amor de Deus. E ele, não, mas calma, amanhã a gente sai, vai falar com o Santana, com a família do Santana, enfim. A gente acabou não ficando no hotel, né, por motivos óbvios, né, com as filhas. Mas é isso, é abandonar, é retomar, mas acho que sem perder o norte, porque eu entendo que essa mesa aqui está composta
por olhares muito particulares e que envolve paixão, afeto e tudo mais, mas de um desejo de contar algo que está fora do senso comum na leitura desses times. Então, não vou dar spoiler de muita coisa aqui desse livro, mas é uma leitura... Vocês comprarem, né? Pois é, né? Não sei se chegaram os livros aí, Luiz, depois a gente fala desse rolê, né? Eu tenho um aqui comigo, mas eu acho que o processo de criação, ele passa por esse lugar do afeto. Em particular aqui, eu acho que a gente viveu muito isso, mas eu chamaria atenção, em particular, para esse livro do Santana, para essa costura de um olhar muito sensível, em que você traz o cara que era o massagista do Vasco para o centro da história. Os relatos que nós ouvimos de pessoas em que tiveram ali a sua trajetória profissional, né, os jogadores principalmente, atravessadas de maneira muito positiva pelo encontro com Santana, é algo que realmente vale muito a pena que as pessoas conheçam, para que não vejam ele como aquele ser mítico e quase folclórico, que foi o que popularmente ficou muito divulgado em relação à imagem de Santana. Então, eu acho que o livro sai desse lugar raso, traz um aprofundamento que conecta o Santana com muitos lugares interessantes e que trazem uma reflexão bem importante para nós enquanto sociedade. Ótimo. Salve S presente. Sempre. Boa noite, obrigado aí pelo convite aí do Luiz, obrigado aí aos participantes. A Daniele fala uma coisa muito importante de personagens periféricos. Eu me lembro que eu li em algum lugar que o Nelson Rodrigues, tricolor, ele estava no Maracanã, do lado do Armando Nogueira, e lá pelas tantas ele virou para o Armando Nogueira e falou assim: ô Armando, o que nós achamos do jogo? Porque não sei se vocês sabem, o Nelson não tinha uma visão muito clara. E exatamente isso, Daniele, a periferia do futebol. Eu, quando comecei a escrever o meu primeiro livro, que não é esse que está aí, são os 10 mais do Botafogo, eu acho muito chato essa história de o Rivelino, aos 40 minutos do segundo tempo, depois de fazer um facão para o Gil fez um gol contra o Flamengo. Essas coisas a gente vê no diário, lá no Viver. Mas o que importa para mim é o que está por trás, Daniele, do futebol, do resultado, né? O futebol é muito mais rico do que quem perdeu, quem ganhou. Por exemplo, o Pai Santana. O Pai Santana, inclusive, foi massagista do Fluminense, antes de ir pro Vasco. Então, esses personagens do futebol estão acima de resultados, acima de campeonatos, né? E você procura, pelo menos no meu caso, eu sou jornalista há quase 40 anos e eu quis ser jornalista esportivo. E teve um jogo do Botafogo em São Januário, 89. O Botafogo, para os mais novos, o Botafogo tinha uma sede aqui, um estádio maravilhoso, aqui de General Severiano, que diante das dificuldades financeiras na começo da década de 70, ele vendeu o estádio e ficou durante 20, quase 30 anos sem o estádio. E eu chegando lá em São Januário, eu encontrei o João Saldanha. Aí o João Saldanha, eu falei: João, a gente tem que fazer um movimento de retorno do Botafogo para General Severiano. Então vamos chamar os botafoguenses ilustres, artistas, jornalistas, torcedores, vamos capinar aquele campo e vamos fazer uma grande pelada lá. E a gente pede autorização para a Vale do Rio Doce, que era a detentora, era a dona do terreno. Ele: autorização de quem? A gente não tem que ter autorização de nada, a gente tem que invadir aquilo ali. Então, daquele dia eu falei: realmente, eu não tenho uma neutralidade para ser jornalista esportivo, né? Eu comecei a me
eu comecei a me ter prazer escrevendo livros, né, paralelamente à minha profissão. Então, eu acho, Daniele, que isso que você falou da periferia, além de você dar voz a pessoas que vieram de baixo, né? O Pai Santana, que além de ser preto, ele era da Umbanda, de uma religião de matriz africana que sofrem super preconceitos, mas ele nunca se arqueou, né, a nenhum estereótipo, né? Ele sempre enfrentou e fazia daquilo o seu viver, o seu legado, o seu ensinamento. Então acho que a história do futebol, para ser contada, tem que ser contada à margem dos resultados. Tem que ser contada a partir da perspectiva do sentimento do torcedor e do sentimento do jogador nos bastidores dos vestiários e dos estádios. Pegar uma carona no Santana, e já que o Felipe falou sobre a E virou uma mesa sobre o Pai Santana aqui. Oi? Laroê, né? Virou uma mesa sobre o Pai Santana. E da minha predileção pela máquina. E aí, eu garoto, vendo a máquina na final com o Vasco. Então, o Santana, para aquele garoto que eu era ali, 11 anos, 12, era uma figura mítica. Mesmo ele sendo do time adversário, ele me causava um fascínio. Aí, um pouco depois, crescendo e tendo o futebol como paixão, o futebol é o elemento número 1 da cultura brasileira. É bom que a gente sempre frise isso. Por mais que a gente enalteça e merece o cinema, a música, a teledramaturgia, nada supera o futebol. Nada. É inquestionável isso. E a gente tem que ficar atento, porque quem começa a criticar e achar que futebol só deve ser enaltecido nessa época de Copa do Mundo, a gente tem que ficar de pé atrás. Mas aí o Santana, e como você falou, eu ia colocar, eu fiquei mais fascinado ainda quando eu descobri que ele tinha sido campeão pelo Fluminense Carioca de 64 e de 69. 64, o ano que eu nasci, 69, o ano que fui batizado, consagrado pelo um tio, que eu sou descendente italiano. Santa Teresa naquela época ali, anos 60, tinha uma comunidade italiana muito forte, que contribuíram também para essa coisa de colocar nas extintas e antigas bancas de jornais as bandeiras tricolores. Mas aí você também, Paulo, falou do Nelson Rodrigues, que é um cara mega fascinante. E eu, como tricolor, e querendo me aventurar na literatura desportiva, que, vamos ficar espertos, ela sofre um preconceito, até de quem é progressista e até de quem é da área da literatura, o que é uma coisa incompreensível, mas isso existe. E a gente percebe muito bem no cotidiano. Mas aí o Nelson Rodrigues, ele acaba nos ensinando, e me ensinou, a escrever com uma certa elegância em relação... E a gente tem que ficar atento, porque isso às vezes pode ser como num livro de futebol, o cara querer botar aquela famosa pilha no adversário. Eu vou pela linha, como eu estava falando pro Felipe, eu sou um cara que... O que é uma chatice, né? Eu acho. Por exemplo, eu sou tricolor, legal, apaixonado, bacana. Sou movido a paixão, sou escorpiano, então política, futebol são as máximas paixões. Agora, eu respeito o outro lado. Então, hoje eu estou finalizando um livro sobre o Vavá. Vavá, o leão da Copa, que marcou, foi bicampeão do mundo, jogou no Vasco, herói do Vasco da Gama, apaixonado pelo Vasco, participou da primeira academia, o primeiro time do Palmeiras, que foi denominado, é uma marca hoje da história do Palmeiras, denominado de academia, foi o campeão paulista de 63, que o Vavá fez parte. E o Vavá, que foi a grande referência para o garoto de Bangu, Ademir da Guia, de 19 anos, que participou desse título e que acabou se transformando no maior ídolo
da Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive foi infantil do Botafogo, a Avenida Gay. Sim, e estou falando até do Vavá, que foi bicampeão do mundo e era um cara introvertido, numa época que não tinha mídia e as pessoas não faziam marketing, mas suficiente para ele fazer 3 gols em finais de Copa. E estou falando até porque volto a fazer um gancho, porque eu me transformei, Dani, em amigo do Vavá no ano 2000. Meu pai, o maior vascaíno que eu conheci na face da terra, faleceu em 99. Aí me aproximo do Vavá, fico amigo do Vavá, a gente faz uma grande festa popular na Tijuca, onde eu moro, e é onde o Vavá sempre morou, no Rio de Janeiro, sempre morou na Tijuca, e foi a cidade que ele mais viveu, ele, grande pernambucano, que marcou 3 gols em finais de Copa do Mundo, 2 em 58 e 1 em 62. E aí fizemos uma festa, 61 dias, infelizmente, fechamos a Barão Mesquita, porque cultura popular, tratamos bola preta para tocar na festa pro Vavá, eu vou chegar lá no Santana. E aí, 61 dias depois, o Vavá faleceu. E quem estava conosco lá, comigo, do lado, carregando o caixão do Vavá? Pai Santana, como um grande vascaíno que é, e como um grande homem do futebol e dessa cultura popular que a gente tem que estar cada vez mais falando e escrevendo. Por quê? Porque é o elemento número 1 da cultura brasileira. É aquilo que todo mundo sabe, mas é verdade. Quando a gente sai daqui e vai para fora, a primeira coisa é que já parou guerra, que já salvou a vida de muita gente. Ah, Pelé e tal. E aí, chegando um pouco no livro, eu falei aqui, apaixonado por política, por futebol. Então, saindo de um partido de esquerda, sendo saído, eu tinha uma curiosidade. Quero conhecer o que é a política de um grande clube de futebol. Vou me associar ao meu querido Fluminense e criei um blog. E aí falava muito sobre a política interna e sobre a história do futebol do clube, que acabou me levando a escrever. Porque era elogiado, era incentivado. E também quero um pouquinho falar, já que eu falei em militância, criei um blog que se chamava, e tinha um duplo sentido no nome, se chamava Cidadão Fluminense. E o lema, o slogan do blog é: não basta ação. Não, falou ali, não basta emoção, tem que rolar ação. Porque o futebol, ele mobiliza muito a população brasileira, a população do mundo em geral, né? Tanto é que a Copa do Mundo é um espetáculo, é um torneio, uma Copa que mobiliza o mundo inteiro, por isso tem esse apelo midiático, econômico e tudo mais. Então a gente tem que trabalhar um pouco mais, isso a gente procurou fazer. Então eu fiz algumas ações que são muito pouco comuns, como por exemplo, 2009 e 2010, organizar celebração do aniversário do Estádio das Laranjeiras, que por sinal é onde a seleção brasileira realizou a primeira partida de futebol, em 21 de julho de 1914, quando teve a vitória de 2-0 no Exeter City, que era o favorito para vencer o jogo, que era uma equipe profissional da Inglaterra, e o Brasil ainda tinha um futebol mega amador, tanto que era o primeiro jogo. Então a gente organizou em 2009 e 2010. E interessante, 2010, eu estou falando disso porque é importante falar de Santana, falar de Vavá. A gente conseguiu reunir na celebração do estádio do Fluminense, que é 11 de maio, exatamente 11 ex-jogadores dos anos 50, 60, 70 e 80. Aí me lembro muito bem do Rubens Galaxy falando, a gente ali do lado do bar do Fidelis, que é quando você entra no clube e você dá para o campo do Fluminense, e ele falando, e a gente com um banco humilde, mas uma coisa que eu falo para vocês, façam o que tiverem que fazer, porque a iniciativa é o mais válida.